Então é isso, pessoal, bem-vindo a mais um Sou o Caeté Podcast. Hoje eu tenho aqui Vilela. Seja bem-vindo aqui ao Sou o Caeté Podcast, Vilela. Prazer, Claudinei. Eu que sinto um prazer enorme de estar com você. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe aí. A Vilela tem uma história muito interessante, que ela teve um projeto que foi replicado para 210 cidades. Então imagina só que bate-papo esse aqui. Foi a primeira, como é que chama, garota? Primeira rainha do pé brasileiro. Rainha do pé brasileiro. Então, pessoal, Sou o Caeté Podcast. Última rainha. 96 ali, né? 81. 81? É. Ah, 81. tá vendo, pessoal? Então temos muitas histórias legais sobre nossa querida Caeté. E é isso, vai aí. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. E é isso, Sou o Caeté Podcast. Vilela. Fala um pouquinho pra gente quem é você, primeiramente, né? Pra quem não a conhece, quem é Vilela? Sou Maria Vilela Marte. Né? Muitos me conhecem como Vivi, ou Vilela, ou Maria, ou Vi. Depende das amizades, né? Mas o seu nome é Maria? Maria Vilela Marte. Marte por causa do planeta? Não, o meu é com I. Ah, é com I, Marte com I. O planeta é com E. Uhum. E olha que é o Marte de Martini, hein? Tô brincando. Muitos confundiam Marte ou Martins. Tem até certificado com Martins, que depois que eu vi. Né? É Marte, né? É. Então eu sou de Caeté, nasci Você é aqui, natural daqui? Natural de Caeté, nasci a 9 de junho de 57, então tenho 66 anos. E atualmente estou aposentada. E olha que interessante, você não tem vergonha de falar a idade, porque geralmente muitas mulheres têm vergonha de falar a idade, né? Isso é bom. Quer dizer que você tem confiança em si. A única vez que eu queria que a minha idade fosse menos foi quando eu fui jogadora de handball. É mesmo? Na minha época do estadual. Essa história e eu não podia ir para a seleção, alguma coisa assim, continuar jogando. Mas você queria, né? Uma trajetória eu queria. É mesmo? Eu gostava. E você tinha confiança, tipo assim, você se acreditava como uma boa jogadora na época? É porque eu era atleta também de atletismo. Atletismo e arremesso de dardo, de disco. Então já vamos conversar então, antes da gente entrar na sua trajetória como profissional, vamos falar um pouquinho da sua infância, como é que foi sua infância em Caeté, a sua história nos colégios da cidade. Você estudou onde? Estudei no Colégio Estadual José Brandão. Tanto primeiro, segundo grau. E o meu primário foi no João Molevade. E você morou naquela região ali, né? Morei. Naquela região, né? Moramos numa casa, aliás, pai nos criou, mãe também, uma casa de 3 cômodos. Aí eu falei que um dia eu ia aumentar a casa, que eu ia estudar, ganhar o meu salário para poder ajudar a família, né? Ajudar. E assim eu fiz. E foi ajudando meu pai, né? Fui ajudando e tudo. Mas aí você no colégio, vamos falar um pouquinho sobre o colégio. Como que é a sua percepção na época do colégio, a cidade? Como que era a cidade em relação com hoje? Na época era ginásio, né? Era ginásio, José Brandão. Não era nem hoje Colégio Estadual José Brandão. E era assim, tranquilo, né? Passou por vários diretores, né? Mas a época, a qualidade do ensino, você achava que era interessante? Era interessante, era. Eu era boa aluna. Eu era muito boa em português e inglês. Eu não gostava muito de física, né? Matemática e tal, mas... Né? Aí você fez o primeiro, segundo grau. Você falou da questão do handball, porque tinha vocês... Na educação física a gente tinha as atividades, né? Físicas, atletismo e tal. Então escolhiam os alunos para praticar esporte. E na época tinha, que a gente chamava, o nosso time chamava Fubá, porque nossa camisa era amarela. Então teve um time muito bom de handball, tanto masculino como feminino. E teve vários representantes aqui fora, inclusive no atletismo, Antônia foi para o México, se não me engano. E teve também os jogadores Nerinho, Beto Boi, o irmão dele, muitos que jogaram fora. É mesmo? Teve. Como é que é Beto Boi? Não conheço não. Pelo apelido eu deveria da conhecer. Família... Ali da Pedra Branca. Ah, sim. E chegou a jogar fora em outros times? Jogaram fora. Teve Nerinho, a Porquetes, que hoje é falecido, né? Porquetes também era jogador.
Então, assim, eram atletas muito bons, porque na época eu estava começando o handebol. Sim. Eu era um pouco tímida, né? Mas me ajudou muito. Mas você gostava assim. mais do futebol ou você falou que do atletismo também chegou a praticar? Atletismo. Eu fazia parte também do atletismo. Eu gostava também do atletismo. Né? Mas aí já evoluindo para próximo... Assim, até hoje, né? A pessoa que está estudando ensino médio, na hora que chega no segundo ano, terceiro ano, já começa a bugar a cabeça de imaginar o que eu vou fazer da vida. Eu só não queria... Até então meus pais estavam atrás de mim. Depois, o que eu vou fazer da vida? Como que foi essa passagem sua aí? É porque meu pai falou assim, ó, eu posso dar vocês até o segundo grau. Agora, a faculdade, essas questões aí, vocês é que vão ter que se virar. Tanto é que eu fui a única que fiz faculdade, né? E então, meu sonho sempre foi melhorar, porque a gente tinha, assim, a casa mais pobre da rua, a gente não tinha Natal, brinquedo, tanto é que eu não gosto de Natal, nunca gostei. E depois eu te conto a história da minha redação de Natal. Aí, então, a gente... Então, mas aí você chegou no ensino médio, quando está próximo de formar, qual que foi sua mente, qual que foi seus pensamentos? E aí, agora e aí, ano que vem, que eu vou fazer? O emprego, só que eu eu formei técnico de contabilidade, porque eu não queria fazer magistério. Isso que eu ia perguntar, porque nessa época você podia fazer o ensino médio com um curso técnico, né? Você escolheu nada nenhum? Eu escolhi a contabilidade, para não fazer normal. Né? Aí, tanto é que a minha turma era uma turma grande, maioria homens, porque... contabilidade na época, né, tinha essa escolha. Ainda não tinha técnico de segurança, igual hoje tem. Então você fez contabilidade? Técnico de contabilidade. E você exerceu alguma coisa depois que você formou, não, né? Não, porque eu não tive oportunidade de emprego. Sabe por quê? Você compartilhando conosco aí essa sua história, dá pra ter uma certa... dá pra gente saber um pouco como que era a vida das pessoas que se formavam naquela época, qual que era o caminho, né? Na realidade, eram pouquíssimas oportunidades para assim que formasse. Recém-formado. Porque era o que? Era CPRM, Rural Mineira, Ferro Brasileiro. Se você tinha se não encaixasse, se não encaixasse peixe. É mesmo? Era difícil. Não, porque assim, é disseminado que a prosperidade da Caeté era tanta que era fácil demais arrumar emprego. Não era bem assim, então, né? Não, de jeito nenhum. Mesmo com qualificação, era interessante ter alguém para indicar. O escritório da companhia era muito assim, era escritório da companhia, os locais que era emprego para as mulheres. Escritório da companhia, Rural Mineira e CPRM. É mesmo? Eram esses aí. Então já vemos aí um reflexo do preconceito, né? E principalmente... Do machismo também, né? Principalmente, assim, meu pai era operário, ele não tinha, assim... como indicar, um estudo, como indicar, a questão do QI mesmo. E infelizmente tinha a questão de cor também. É mesmo? Aqui tinha aí muito tinha isso. Também? Racismo? Teve, né? Mas era descarado, claro, assim, no caso? Assim, não era descarado, porque era mas você via que a maioria, que era perceptível que a maioria dos funcionários era de cor clara, branco. Então, eu não tive essa chance. E eu lembro que eu trabalhei em loja, aí eu comecei a fazer uns cursos do Senac, né, cursos adicionais, assim, fiz secretariado, falei, eu tenho que fazer alguma coisa, recepcionista. Mas aqui só me fala uma coisa, já que a gente deu esse gancho aí no preconceito, no racismo, vamos voltar um pouquinho para a época da escola. Você chegou a perceber alguma coisa de racismo na escola, na época da escola? Não, até que na escola não, porque existiam muitas pessoas, na minha turma, não tinha não. Não tinha preconceito, você não via, não era comum? Não percebia isso não. Os professores também era... Tranquilo. Não, tá beleza. Não então, tinha não. Só pra gente ter uma ideia. Nessa época não tinha não. Aí então eu falei, vou ter que estudar, vou ter que fazer alguma coisa. Eu fui manicure há 11 anos. Foi o que a renda mais que eu tinha era essa, para ajudar a família. Após você formar? Após formar. Eu fazia unha das colegas minhas do ginásio. Fazia até sem cobrar, depois que elas falaram comigo. Quando você não cobrar, você não vai receber. Você ficar fazendo de graça, você nunca vai... Então, depois que você formou, você ficou um bom tempo como manicure. Fiquei como manicure. E como... pode ir. Aí, comecei então a fazer meus cursos e tal, e sempre assim de olho em alguma oportunidade. E aí um dia, uma cliente minha falou, monta o seu currículo, você já tem muito curso. Monta o seu currículo. Aí... Não, por que montar seu currículo? Porque ao longo desse processo que você trabalhava com manicure, você, nas horas, você estudava, fazia os cursos, eu fazia unha de muita gente, assim,
da sociedade. Eu tinha muitas clientes boas mesmo, tipo sabe? de indicar alguns cursos, é isso? Ah, entendi. E falava comigo, você tem que arrumar um emprego, não fica toda a vida assim não, fazendo então, né, tá. Aí, mas pra pessoa falar isso com você, quer dizer que seu papo era bom, tá? Aí hoje eu tenho amigas que eram lá daquela época de manicure. É mesmo? Ah, sim. Tenho amigas até hoje, assim, de coração. Que legal. Tanto é que quando eu parei, elas sentiram. Mas aí eu comecei... E você fazia em sua casa ou nas casas? Você ia às nas casas. Não existia manicure a domicílio. Hoje também nem existe, né? Tem muitos salões, mas não existia. Tinha muitas. Aí você ia às casas? Eu ia às casas. E aí eu lembro que um dia eu sempre quis trabalhar. E aí fichada, você tá falando, né? Fichada, porque eu trabalhava em loja. Mas a gente falou da companhia, essas empresas aí, você chegou a tentar levar um currículo, alguma coisa assim? Tentei, mas quando deu resultado, entrou uma pessoa que nem tinha ido fazer prova. Ah, sim, entendi. Por isso que é o preconceito, essa dor que a gente tinha, sabe? Essa tristeza de preconceito, né? Então você tentou, né? Tentei. Eu imagino que muita gente quando vê essa situação, às vezes nem tenta, mas você tentou, né? Tentei. Aí um dia, eu pensei assim, eu vou lá vou levar um currículo na assistência, porque o Fernando de Castro tinha sido meu professor no ginásio, a Marília também. Esses foram os professores? Foram, O Fernando inclusive, eu tô tentando em contato pra trazer, ele é vivo, né? Ele fica mais em casa. Porque a gente não vê muito falar sobre ele, eu pretendo trazer ele aqui, porque deve ter muitas histórias também. Então, como tem. Se estiver assistindo aí alguém que tem contato com ele, já se puder fazer esse gancho aí, mas pode falar. Então, ele foi meu professor de história e a Marília foi de geografia. E aí, eu lembro que um dia eu falei assim, gente, eu vou dar um jeito de chegar o currículo em alguém. Aí eu fui em casa, eu lembro que foi no dia que Zé de Melo, prefeito de José de Melo, que hoje é Nova União, faleceu. Aí eu vi Fernando subindo com o carro preto. Aí eu fui lá, peguei um currículo, fui na casa dele. Você fala subir na rua do sindicato, né? Pra quem não é situado aqui. Porque ele mora ainda naquela região, ali ainda? Não, eu moro no bairro Europeu. Sim, Aí então, acho que ele até vendeu a casa. Aí então eu falei assim, vou levar. Aí quando eu cheguei lá, tava tudo escuro, tudo fechado, mas o carro dele tava na garagem. Aí não me atenderam, eu enfiei o currículo, coloquei debaixo da porta. Aí passados uns dias me chamaram aqui, na prefeitura, para uma entrevista. Foi aí que foi a questão... Isso aí é o quê? Que ano mais ou menos aí? Foi 85. Lembro que foi o ano... A semana que o Tancredo faleceu. Abril. Mesmo? E aqui isso era tudo via carta, né? Via carta. Nessa época não tem telefone. Não tinha é loucura falar isso. Nosso Brasil é bem atrasado nesse sentido de tecnologia, né? Porque nessa época a gente era totalmente raro ter algum telefone. Eu falei, quem vai me ajudar? Aí então eu coloquei. Aí me chamou, eu lembro que a Cidinha, que morava lá perto de casa, que me falou, que marcou pra mim uma entrevista aqui. Aí você veio aqui na prefeitura. Aí eu vim aqui, aí então a vaga que precisava, porque eu tinha curso de datilografia, curso de recepcionista, secretariado, vários outros cursos, né, adicionais ao secretariado. Então eu me juntei à turma, uma equipe para trabalhar com o Dr. Antônio Danda, que é o Dandel, né, pessoa que eu estimo demais, respeito muito, admiro. Então comecei a trabalhar com ele, que foi aí o primeiro trabalho meu, que foi sobre um projeto de legitimação de terras, que foi para a gente legitimar as terras do bairro São Geraldo. Sim. Quem não tinha título, sabe? Então foi um trabalho assim. Então você entrou para trabalhar. Me juntei com Fátima Rezende, Eliana. Mas você, assim, nessa época, você acredita que o que te tornou apta ao cargo é os seus cursos, né? Por causa do currículo, né? Porque até aí você ia fazer o quê? Sabia. Curso de datilografia, o que mais? Curso de datilografia, eu fiz vários cursos de datilografia, máquina eletrônica, máquina elétrica, que era difícil, né? Fiz muitos cursos pelo Senac. Então você já tinha uma visão de futuro, né? Porque você queria fazer o curso, porque uma hora ia acontecer, né? Estudar, quando você estava mexendo na unha das madames lá, mas uma hora você ia pagar para alguém mexer na sua. Aí quando eu comecei a trabalhar, elas sentiram, né? Mas aí eu continuei fazendo unha aos sábados. Sim. Né, mesmo assim? Continuei fazendo aos sábados até elas encontrar uma manicure. Porque o salário não é muito bom, não? Para aumentar também o salário, porque era um salário mínimo, entendi, né? Então, aí foi e tal. Aí terminou, concluímos o projeto. E então eu fui transferida para
para assistência. Aham. Que aí, na época, né, era departamento de Peraí, assistência assistência social. social, qual ano que você falou? Aí É eu como já se fosse fui para assistência? lá, eu fui para lá 80. Peraí. Ó, o seguinte, é porque eu ia 86. falar o seguinte. Os anos 80 e meados dos anos 90, praticamente todo mundo que era de baixa renda, as crianças de baixa renda de Caeté, passaram pela assistência social. Eu estudei lá muitos anos. Mas Minha mãe trabalhou também um tempo só lá. que eu ainda nem pensava em ser assistente social. Uhum. Mas eu falo assim, mas isso procede o que eu tô falando? Procede? Procede. Que a maioria das porque crianças passavam por lá, porque só eram tinha lá, né? 580 crianças que Nossa, tinham. gente demais, gente. E eram Eu 3 conheço gente demais. Então, unidades. por isso que eu falei, a geração, você aí da geração dos anos 80 e meados dos anos 90, comenta aí embaixo no vídeo se concorda, porque a maioria das pessoas está lá. Uai, hoje estão Pobre, muitos, né? Baixa renda, falando baixa renda é bonitinho, mas é pobre. Hoje as meninas, eu tenho vários afilhados. Meus irmãos todos estudam lá. Eu tenho afilhados da creche, dos O Curumins. pessoal a gente conhece na rua? Na FEBEM conhece. É mesmo, é porque o nome seu eu lembro, bem assim, longe, mas eu lembro, Vilela, lógico que eu lembro. E imagino que quem está nos assistindo também vai lembrar e talvez vai assistir, vai até comentar aí embaixo aí. Então... Mas você não tinha contato com as crianças, você é do administrativo, né? Então aí a minha função era cuidar dos prontuários, atender as mães, tipo cadastrar, né? E acompanhar as reuniões. Aí já tinha uma assistente Você ficava social. naquela parte de cima não, que você entra ali, à direita, né? Naquela sala, isso, eu ficava ali. E acompanhava a questão com o doutor Vigílio, se precisava de uma mãe, um medicamento, precisava de conversar com a mãe, algum problema com a criança, né? Então ia lá dentro falar comigo para eu conhecer Para essa geração que ainda não entendeu esse esquema, que é o seguinte, lá na assistência social, lá tinha um médico, né? Tinha o doutor Vigílio. Ficava lá, hoje em dia não tem isso, parece, não, né? Não tem não. Eu não lembro de nada que tenha isso, né? Não. Se alguém te souber, corrige embaixo. O doutor Vigílio era um médico, sempre foi. Muito conhecido, né? E a doutora Sueli, a esposa dele, era dentista. Dentista dos meninos. Entendeu? Então aí eu fiquei esse tempo aí cuidando e tal. Aí nisso veio a transição de governo, que aí seria Fernando de Castro para o pastor Jair de Carvalho. Naquela época era assim, Castro, Carvalho, Castro. É mesmo? Ficou muitos anos assim? Ficou. Até aí ficou assim e depois foi mudando, né? Mas foi essa questão. E eu achei que eu tinha que sair. E eu fazia um trabalho com o pessoal da hemodiálise, porque não existia carro para levar, então dava passes para a pessoa. Entendi. Aí entregava também aqueles tiques de leite, tudo isso era comigo lá dentro. Então eu tinha esse vínculo com as mães, com as crianças, com os avós. Muitas vezes eram os avós, né, que faziam isso e tal. Pessoal de baixa renda, né? Chegava lá, a gente fazia um cadastro, né? Todo mundo que hoje existe Deschamps, não era Deschamps, era Berra Lobo. Berra Lobo, né? Era Quebra, né? Aqui, mas, não, peraí, o Berra Lobo é o Deschamps. É o Deschamps, beleza. Não, eu sou de lá. Mas é o seguinte, lá sempre foi Deschamps, não? Não. O Berra Lobo é o apelido, não, do bairro, não? Ninguém conhecia como Deschamps. Quer dizer, existia, mas ninguém falava Deschamps. Sim. Ninguém falava. Inclusive, hoje o nome Berra Lobo tá morrendo, né? O pessoal falava Quebra. Mas hoje em dia quase ninguém fala Berra Lobo, o pessoal fala Deschamps. Não, nem pode falar. É igual, como é que fala, alguns bairros que tem nome de apelido, aos pouquinhos as pessoas vão largando, né? Então, esses meninos faziam visita também nas casas. É mesmo? Fazia visita para ver como é que estava essa criança. Demorava a questão de uniforme, né? Então, esse trabalho que eu fazia. Aí eu falei assim, bom, então vou ter que sair, vou ter que procurar outro emprego, porque está entrando sou Jair. Aí quando foi um dia eu recebi a visita da dona Clélia lá em casa. Porque ela falou que tinham pedido para eu continuar. A falecida Maria Anitta, que fazia hemodiálise, era um pessoal muito sofrido. Aí pediram que eu continuasse, então ela falou para eu continuar. Aí você foi recontratada por governo, né? Aí eu continuei essa função. Aí um dia ela me chamou, aí me chamou lá na sala dela, para eu preencher uma ficha, que era uma ficha da LBA, tinha que ser uma pessoa do curso superior para preencher. Tipo, uma parte, você já tinha superior nessa época? Não, tinha não. Mas, tinha não. Entendi. Então, aí eu falei com ela, na hora que eu li, eu falei, eu não posso preencher, eu não tenho curso superior. Aí ela falou assim, não tem? Eu falei, não. Ela falou, pensei que você tinha, mas você vai ter, né? Você vai fazer, né? Eu falei, com que dinheiro? É um salário mínimo, não tem como. Aí ela vai me promoveu
Eu lembro que ela levou um papel escrito lá em casa, dobrado assim, chefe de seção de apoio e programas. Nossa. Aí eu pensei assim, nossa, será que o salário também vai ser... Tem isso, né? Se promove, tem que ter um salário. Aí ela falou, vira o papel. Aí eu vi o salário lá 3 vezes mais. Aí eu lembro que eu olhei pro meu pai assim, menino, os olhos encheu d'água, eu falei, gente, é milagre. Aí ela falou, agora você vai ter que estudar. Você vai ter que fazer faculdade. Que bom, hein? Foi um incentivo. Que bom, hein? Então ela, Dona Maria Xavier, Teresita também. E é interessante que as pessoas acreditaram em você, né? Todas as três são falecidas hoje. Elas falaram que eu tinha como ser uma assistente social, sim. Aí eu falei, meu Deus do céu, então eu vou ter que estudar muito. Aí eu fiz inscrição e tal, comecei a estudar sozinha. Tal. Aí eu passei. Passei no vestibular, PUC Minas. PUC Minas? Coração Eucarístico. Aí... A faculdade até hoje é bem respeitada, muito respeitada. É uma das melhores faculdades que tem. Com certeza, há 28 anos atrás. Aí, ó, tá vendo? Então, aí estudei com muita dificuldade, aí obter o crédito cativo e tal. Então foi muita coisa acontecendo, assim. Ia no ônibus DAIC, né? Eu tive muita ajuda, né? Então a assistência social ela foi aos pouquinhos fazendo parte da sua vida, né? Ela foi a minha história. Não, mas assim, porque você não planejou do dia pra noite você assistente Não, minhas social. conquistas elas foram acontecendo, né? Foram acontecendo. Aí eu fiquei o governo todo, depois Fernando voltou, aí eu saí. Aí quando eu vi que Fernando estava voltando, porque aí eu já tinha um cargo. Eu tinha um cargo de confiança, então eu tinha que sair. Então eu saí e aí eu fui fazer estágio na Prefeitura de Belo Horizonte. Aventurei, né? Fiz 4 estágios durante a minha... então você teve um período fora para depois voltar a regressar a Caeté, né? Eu regressei mesmo, eu formei em 95, regressei em 97. 95, formei em junho de 95, setembro de 95 eu estava já em Barão de Cocais para implantar LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, o que também foi muito significativo para Caeté, porque quando eu voltei em 97, o governo de Raul Messias, eu fiquei a administração dele toda, então eu pude dar aquele fortalecimento. E a convite ou você participou de um processo? Não, a convite, foi a convite. Aí foi junto com a Maria Ângela Ornelas. Eu fui adjunta dela. Então aí teve o Curumim, os Curumins, 2 unidades do Curumim, que era Bom Sucesso e São Geraldo. Sim. E tinha... Mas por que o Curumim não deu certo? Sabe por quê? Me fala alguma coisa assim? Porque a princípio parece que ia dar certo. Eu lembro desse Eram projeto. 350 crianças. Eu não cheguei a estudar no Curumim, não, mas eu lembro como é que era. É porque uns iam para o Curumim, outros iam para o estadual, dependendo da idade. Eu lembro que o pessoal estudava. Eles foram trabalhar. E no período da tarde eles iam para o Curumim, né? Pode ser também que ia dar. Ficava o dia inteiro, porque lá alimentava. Ali começou a ideia do integral, né? Praticamente, né? Então, assim... Mas Curumim não foi daqui de Caeté, não, né? Foi projeto veio de fora, né? Veio de fora. Eram 350 crianças de até 15 anos. Baixa renda, né? De baixa renda, né? E a formação foi muito bacana, a formação deles. Contribuiu muito. E aí daí vieram os outros projetos, teve o projeto do berçário, teve muita coisa para a gente estar contribuindo, né? E foi muito bacana o trabalho. Mas aí aí voltei, né, no governo de Raul, fiquei, aí mudou de governo de novo, que foi o João Carlos. Aí eu fiquei 10 meses. Mas peraí, mas nesse governo do Raul, não foi aí que você fez aquele projeto que ele foi expandido para 210 cidades? Não teve isso, não? Foi. Aí o Plano Municipal de Assistência Social. Plano Municipal de Assistência Social. Você foi solicitado que fizesse esse plano e as outras cidades gostaram e replicaram, é isso? Na realidade, eu estudei e fiz curso para implantar LOAS em Barão de Cocais. Sim. Então, eu fiquei apta para fazer esse tipo de tanto de plano como fundo. Como é que é o plano? Como é que é o nome? LOAS? Como é que é? LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. Lei Orgânica da Assistência Social. O município tinha que ter para receber os recursos para creches, para asilos, a paz. Então você implementou isso em Barão e depois, posteriormente, você trouxe para cá, adaptou. Então aqui eu dei continuidade, aqui teve um início do trabalho anterior com as assistentes sociais. Mas fala pra gente desse questão, desse foi replicado. Então esse plano, aí teve um evento
que foi do encontro dos gestores municipais de assistência social. Aqui em Caeté? Não, BH. BH. De assistência social de Minas Gerais. Então, e lá foi apresentado o plano, ele foi escolhido para ser apresentado entendi. para 210 municípios. Entendi. Então você foi selecionada, aí seu plano foi o que mais adequa às regras e tal. Ele foi apresentado. Foi apresentado. Que legal, naquela época Existia alguma medalha, alguma honraria, nada? Não. Só brigadão, só um tapinha nas costas? Não, existia nada porque se acontecesse uma coisa dessa hoje, minha filha, na internet o pessoal... hoje você recebe diploma, você recebe, né, Não, mas eu falo assim, um projeto com importância e relevância, na época não teve nenhuma... Não teve não, mas só que eu registrei nos meus currículos. É lógico, nos meus currículos sempre registrei, porque existe essa questão de você... Porque lógico que se você trabalha para aquilo, você quer dar o melhor, e lógico, né? Mas é interessante que a gente agradeça, sei lá, um médico, uma medalha, uma coisa, de uma coisa que é importante, que serviu para outras cidades. Quer dizer que você se destacou, as suas ideias foram boas. Aí teve essa questão, aí nessa questão aí o Raul deu apoio para João Carlos entrou, aí eu fiquei 10 meses, mas aí depois já estava tudo organizado, tudo bonitinho, então aí me exonerou, aí eu fui para Dores de Guanhães. Aí eu já fui longe, hein? Onde que é esse Dores de Guanhães? Onde que é? Mas olha para você ver que engraçado, quando eu... A convite também ou você foi A convite. Por quê? O que aconteceu? A administração te chamou? Foi. A assistente social que entrou no meu lugar lá em Barão de Cocais, ela nunca tinha trabalhado. Então ela ligou para mim se eu passava serviço para ela. Eu falei, passo, com todo prazer e tal. Passei tudo para ela e tal. Aí quando foi um dia, eu estava lá na sala, chateada com essas questões todas, né? Que eu tinha que sair, né? Porque não é fácil, né? Ficar desempregada, né? Aí ela ligou para mim. Ela falou assim, Vivi, estou precisando de falar com você. Meu pai é secretário de governo. Lá em Dores de Guanhães, está precisando urgente de uma assistente social, estou te indicando. Sim. Aí eu fui com a cara e a coragem. Fim de mundo. Município pequenininho, não tem nem 2.000 habitantes. Aqui, mas me responda uma coisa. Essa importância na época, ela se compararia hoje a um secretário? No caso, secretário que eu falo no sentido de secretário de educação, coisa assim, você compararia isso mais ou menos assim? Pela relevância importante? A experiência, né? Pelo que você tá política pública, né? Porque pelo que você está falando, seria mais ou menos isso, né? Porque as políticas públicas são muito importantes quando elas são bem implementadas, né? E executadas. Entendi. E naquela época, todos os prefeitos se preocupavam com isso, por causa da questão mesmo de recursos. Porque se não tivesse, não recebia. Travava. E aqui, quando você elaborava esse projeto, você já pensava lá na frente na prestação de contas? Não, porque a questão como tinha um fundo municipal de assistência social, então tudo era entre eles. Você só fazia o projeto, depois para prestar conta seria outra pessoa. Não, aí não era comigo não, aí já era aqui na prefeitura. Não, mas quando você elabora um projeto, você pensa nisso também não, né? Ou só pensa o que deve ser feito? Como deve ser feito é outra coisa, é tipo isso? Seria isso. É muito difícil. Não só porque é a ideia, porque é aquela questão assim hoje que a gente chama de transparência, né? Exatamente. Desvio de verba. Isso. Né? Porque quando você faz um projeto dessa significância, aí mas existia o acompanhamento das SECAD ou CETASCAD. Sim. Tinha um acompanhamento. Tinha que ter, por exemplo, igual no caso da creche, 580 crianças, tinha que estar todas em cadastro. Então, mas quando você está elaborando o projeto, tinha que ter isso, né? Tinha que ter tudo. Entendi. Então, aí foi. Aí nesse caso aí eu fui lá, em Dores de Guanhães. Eu nunca tinha ido para aquele lugar lá, aqueles lados lá, fui. É o quê? É para baixo? É de onde que é? É para lá de Santa Maria de Itabira. Antes de Guanhães, é um município que pertencia, era um distrito. Então é um município pequeno também, né? Poucos habitantes, não tinha nem 2.000 habitantes naquela época. Se não me engano. Você ficou muito tempo lá? Fiquei 3 anos. Oi, muito tempo. 3 anos. Deu para implementar alguma coisa lá? Lá eu implantei o serviço social, porque nem sabia o que era assistente social. Eles achavam que assistente social só dava cesta básica. Então eu tive que fazer isso. Associações, conselhos, né? Então foi essa questão que aconteceu lá. E daí foram
as coisas foram acontecendo e eu fui envolvendo muito com a demanda e lá tinha um grande problema, alto índice de pessoas com deficiência, tanto física como mental. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo num município tão pequeno? Aí me deu assim uma luz de fazer pós-graduação em saúde mental. Mas como assim? Lá tinha um alto índice de incidência de pessoas com deficiência mental? É. Geralmente esse povo, geralmente Porque pessoal do eram as interior. relações consanguíneas. Ah, sim. Era primo. Mas era muita casal. taxa alta mesmo? Era. É mesmo? Tinha sobrinho que tinha filho do tio. Que isso? Irmão, primos. E isso, então isso aconteceu mas em isso terceira geração. Ah, então isso sobrecarregava a assistência social, no caso, né? Entendi. Aí eu lembro que o psicanalista que foi o meu professor na pós, ele quando ele ia ler, me dar supervisão, né? No TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, ele perguntou se eu não tinha ficado doida ainda, porque eram muitos problemas, só que aí eu não podia gravar, não podia tirar foto, mudar o nome do município. Ia mudar o nome? Eu tive que mudar, colocar outro nome, eu não pude colocar. É mesmo? Tive que mudar várias coisas, porque para não identificar na época, né? Hoje não, depois já as coisas foram acontecendo e tudo, né? Mas não podia, porque você não pode, né? Na época era ética, questão de ética, né? Aí então. Mas tipo assim, mas você tá falando no sentido de cadastrar o pessoal, para cadastrar o pessoal, isso não. Como eu sabia, eu fazia as visitas, eu sabia onde que estava aquele deficiente. Ah, entendi, agora entendi. Aí tinha outras pessoas, outros casos assim, que é chato de mencionar. E aí eu não podia tirar foto, eu não podia identificar as pessoas. Então eu tive que mudar muito. Foi um desafio para você. Um desafio. E foi muito... Mas o objetivo disso era o quê? É você conscientizar o pessoal? Tem alguma campanha? Ou era só para entender mesmo? Não, é porque como eu fiz a pós-graduação em cima dessa demanda, eu tinha que fazer o meu TCC em cima disso, porque eu tinha que ter uma solução, um trabalho, porque eu tinha que ter uma intervenção. Sim, qual a intervenção que eu teria que ter? Então trabalhar isso, conscientizar, trabalhar as famílias, né, conscientizá-las e tal, essa coisa toda. Entendi. Né? Mas antes de você, ninguém tinha percebido isso, nada não? É mesmo? Já não, que a assistência social fuxica muito. Quer dizer, nem todas. Né? Nem todas. Então, aí foi esse trabalho que eu fiz lá e teve trabalho também. Surtiu efeito? Você sentiu depois de um tempo? Surtiu efeito. Eu lembro que a primeira pessoa que eu trouxe aqui pra vila eu tirei do cativeiro. É mesmo? Eu tirei. E Como assim outros assuntos, Como assim cativeiro? Que ficava presa. É mesmo? Nossa. Aí trouxe pra aqui na época. Não, agora você falou assim, não, agora eu lembrei que antigamente tinha muito isso, a pessoa quando tinha alguns problemas mentais, as deficiências não eram tratadas, a família prendia muito em casa. Eram escondidas. Eles tinham vergonha de ter filho ou irmão, marido. Você tirou e trouxe pra Caeté? Aí só que ela precisava de ter um local, porque ela foi internada, né, no hospital de Guanhães. E a médica falou que a médica comunicou para a juíza, né, que estava acontecendo umas coisas assim, Aí me chamaram e falaram que eu tinha que ter uma solução. Sim. Que ela ia ficar internada até eu conseguir um local para ela morar, que ela não ia voltar para o mesmo lugar de onde foi tirada. Entendi. Quer dizer, hoje você fala violação de direito, né? Hoje não existe a pessoa eles falam ficar. interditar a pessoa, interditar, né? Isso. Aí no caso trouxe pra... Aí eu trouxe porque lá na região não tinha. Aqui era mulher ou homem? Mulher. Aqui, vou compartilhar uma história com vocês aqui. Minha mãe trabalhou lá, na Vila Vicentina, né? Trabalhou. Aí eu criança, tinha uma dona lá que xingava a gente. Minha mãe falava, ficar longe dela, que ela pode até bater. Porque ela xingava a gente. Essa dona não, né? Não. Não, ela ficou aqui, ela ficou nessa daqui. Nessa aqui? Porque depois trouxe a irmã. Porque a irmã ficou aqui também. Eu, quando criança, quando minha mãe trabalhava lá, eu andava lá no meio dos idosos mesmo. Lá tinha, não sei, tem anos que eu não vou lá. de pai também foi pai. Porque tinha umas casinhas, uns quartos. Era cada quarto, tipo assim, de 4 metros. Era que a sequência tinha uns 10 quartos. Então, como na férias eu ficava lá, eu ficava andando em volta lá do pessoal. E ninguém conversava com ninguém, não. Eu ficava no quarto lá, a gente ficava de longe e tal. Uma solidão em conjunto, né? Exatamente. Então foi uma fase da minha vida que eu nunca esqueço. Eu trouxe muito aqui. Mas aí tinha essa dona, uma doninha, eu vou falar o nome dela aqui, senão fica sem graça, né?
Mas ela era orientada a não chegar perto dela, que ela era meio agressiva, meio nervosa, sabe? Ela não gostava de diálogo. Porque antes eles Aí você falando isso aí, eu pensei, será que é ela? Era a questão da loucura, né? Porque a doença mental era considerada loucura e não era tratada. Não tinha como tratar. Aí levava medicamento, nem nada, a pessoa ficava lá. Principalmente na zona rural. A pessoa que mudou muito hoje, né? Hoje em dia, antigamente o pessoal pegava e levava pro asilo, manicômio. Graças a Deus que melhoraram hoje em muito. dia não, hoje em dia o poder público tenta pelo menos incentivar a pessoa, a família, né? Porque o mais importante é ficar próximo da família, né? Eu lembro de ver os idosos com uma não sei como que é hoje, tá, gente? Tô falando isso aí no início dos anos 90, final dos anos 80, anos 90, sei lá. Eu era bem criança, a minha mentalidade... E eu lembro que era muito triste, a gente via os idosos assim, ó. Tinha eu e a menina, que é a filha da Mariquita. Você lembra da Mariquita? Lembro da Mariquita. Porque era Mariquita e minha mãe trabalhava lá. Eu e Daisy, sabia? Que eu e ela, criança, a gente ficava lá nas férias andando lá, ia lá... Minha mãe era madrinha de Daisy. É mesmo? A Daisy sumiu, um tempão que eu não vejo ela. A Mariquita me chamava de Vi. É mesmo? Então, minha mãe é daquela época, então eu e a Daisy, a gente andava aquele lugar todo lá. E eu lembro, nunca esqueço de ver os idosos lá no cantinho, bem recuado. Eu imaginei, cadê a família dele, né? Não sei como que é hoje, isso aí... Mas eu tive que estudar muita coisa, eu tive que estudar um pouco a árvore genealógica, porque sim. Aí nesse caso aí, eu lembro que, eu esqueci o nome dela agora, lá do bairro Americano, ela me deu um grande apoio, me ajudando a fazer essa árvore genealógica, sabe? E precisava de um profissional para isso, então para ver assim, aí você fazia do pai e da mãe, então era no 3º grau. E essas questões aí, então o que ficou provado? Mas você fez cartilha nessa época? Precisou fazer cartilha, alguma coisa? Não, né? Não. Cartilha para ensinar, tinha que falar, o diálogo era... A orientação era com a família diretamente. Sim. Aí então, não existia psicólogo, não tinha esse grupo hoje, né, de multiprofissional. Trabalhei muito sozinha, né? Então era por isso que era desafio. Então, aí foi que... Aí a conclusão, então, junto com essa profissional que me ajudou, ela falou assim comigo, a questão das relações consanguíneas. Sim. Então, aí eu tive que provar e tal, que é todo o meu estudo, né? Não, e também explicar para isso para uma família é muito difícil, né? Demais da conta. Principalmente interior, né? Então, aí, não existia, igual eu estava te falando, não existia, assim, aquela tensão para a loucura, não existia isso. E foi até na época dos hospitais que não tinham fechado ainda. Sim, nessa época, pelo que você está falando aí. Então era muito complicado. E assim, muita gente sofreu. Você acha que ser assistente social, assim, com todo respeito aos profissionais que estão nos assistindo, e os profissionais que estão nos assistindo, mas ser assistente social hoje é mais fácil? Você acha? Eu acho Apesar que hoje a gente tem uma diferença que é o seguinte, a droga rola solta, né? Eu acho que hoje em dia o problema central da assistência social seria drogas. Eu não entendi assim. Nessa época, mais fácil como? Trabalho. Porque hoje... Política pública. Porque hoje é SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Hoje existe uma equipe multiprofissional. Então é por isso que eu tô te falando, hoje é mais fácil de também a gente tem tecnologia. E hoje tem também a saúde mental para estar trabalhando, tem o SUS. Antes não tinha nada disso. Por isso que eu falei, em respeito aos profissionais de hoje, mas hoje é um pouquinho mais fácil. Nossa Senhora, hoje são mais de 200 mil assistentes sociais formados no Brasil. O Brasil está entre o do mundo, 200 do Brasil, e estamos entre os profissionais, os assistentes sociais do mundo que não têm o piso salarial. Não temos. É mesmo? Nós não temos piso salarial. Mas eu respeito tanta profissão que eu já pensei em fazer a segunda faculdade como assistente social. Porque hoje tem também, você pode fazer ela. Eu já pensei muito em fazer essa ou então direito. São muitos que fazem hoje. Setores que eu gosto muito. Porque para você enfrentar uma faculdade, uma PUC, hoje tem várias outras faculdades, universidades que tem serviço social. Naquela época. Então, mas eu fiz esse questionamento aqui das drogas. A comparação das dificuldades de ontem e a de hoje, você acha mais isso? Antigamente, nessa época tinha muita questão, era do alcoolismo.
Alcoolismo? Era mais o alcoolismo, eu acho. Era mais o alcoolismo. Não era tanta droga como é hoje. Então, mas hoje... Você lembra do Graciano? Graciano que estudou, foi da creche, menino inteligentíssimo. Alcoolismo. Super inteligente. Até hoje a gente tem esse problema, mas eu falo assim, nessa época era quase inexistente você ver um adolescente ou então uma criança usando droga. Hoje em dia você consegue ver até na rua. Né? Hoje tá escancarado, né? E engraçado, tá escancarado, existe mais possibilidades de tratamento, de apoio, de atenção, de tudo. E tá tão escancarado, né? Porque também, né, a humanidade aumentou tanto, é difícil, né? A população, não tem comparação, né? A população de hoje, demais, as dificuldades de hoje, a pressão de hoje, né? As pressões de hoje e tal. São muitas, né? Então, mas aí você depois qual é a cidade? Que é o nome da cidade? Dores de Goiânia. Dores de Goiânia. Depois você voltou pra Caeté? Não. Aí eu tava trabalhando lá, eu vinha final de semana, mas não era todo final de semana que eu vinha não, porque era muito longe, eu estudava, né? A cada 15 dias que eu tinha que estar na PUC. E então eu só vinha aqui a cada 15 dias. Aí um dia minha mãe falou que alguém ligou, me procurando lá, aí perguntando se eu tinha vontade de sair de Dores de Goiânia e tal, Aí que eu fiquei. Aí quando a pessoa me contatou, era para eu trabalhar em São Gonçalo do Rio Abaixo. Aí eu liguei para lá e falou que era para eu levar meu currículo, que precisava de uma assistente social. É São Gonçalo do Rio Abaixo. Não, mas você rodou bastante, hein? Lá era Tem experiência, hein? Aí, tem experiência mesmo, hein? Fiquei 5 anos e 1 mês lá. Lá eu fiz o mesmo trabalho. E os seus trajetos são bastante tempo, né? 3 anos, 5 anos. Graças a Deus. Que bom, quer dizer que deu certo, o pessoal gostou, né? Aí então o critério lá era não ter vínculo com ninguém lá, quer dizer, parentesco, e ter experiência de prefeitura e ter uma indicação. Aí foi uma assistente social que me indicou para o padre Elson, que era padre em Bela Vista de Minas. Hoje eu não sei se ele é padre lá ainda. E ele era muito amigo do prefeito, que estava em campanha. Sim. Ele ajudou ele na campanha. Então eles queriam uma assistente social para isso. Aí eu fui, né? Fui lá e tal. Aí esperei. Aí já de cara já falou comigo. A gente precisa já para semana que vem. Falei, nossa, como é que eu vou fazer? Por causa de mudança e tal. Aí, do dia pra noite, né? Aí então eu poderia escolher ou pensão ou morar sozinha. Então eu escolhi uma pensão, pertinho lá da prefeitura. É uma família muito boa, assim, muito religiosa e tal. Eu fiquei lá até eu conseguir um aluguel. Né? Então já entrei também. E lá, assim, já entrei junto com a Vale. Aquele boom, aquela confusão. É porque lá... foi... Como é que é? Dores de Goiânia? Não, São Gonçalo do Rio Abaixo, 2005. A Vale já estava com o serviço lá bem adiantado. E ele não sabia o que fazer, né, e tal, conselhos, projetos, aquela coisa toda, né. Então, eu estava fazendo a minha segunda pós, administração. Mas com essa sua experiência, por que você não resolveu dar aula, alguma coisa assim, não foi chamada? Eu dei aula em Dores de Goiânia. Sim, porque a sua experiência seria uma coisa muito boa. Não, eu dei assim, segundo grau. Sim, Eu fiz contabilidade para não dar aula. É? Esqueceu. Para não aguentar os vereadores, a bagunça. Aí então... aí ele falou que eu tinha que organizar a prefeitura, porque a maioria já tinha sido mandada embora, porque eram os antigos e tal. Então eu tive que fazer um pré-diagnóstico. O que tinha lá para eu trabalhar? Aí eu tinha que fazer de novo aquele mesmo trabalho, que seria... Aí já não foi mais da lei orgânica da assistência social, porque aí já mudou para o Sistema Único de Assistência Social, já era habilitação do município para gestão básica ou especial. Aí eu tinha que fazer o plano também. Tinha que fazer outra vez, tinha que fazer o plano. Como que... Agora eu fiquei curioso. Como que é o pontapé inicial para fazer um plano? Você precisa dos dados? Primeira coisa, ter o diagnóstico do município. O que é um diagnóstico do município? O que tem no município, assim, o que o município tem para ofertar para a população? Sim. Então esse é o pontapé inicial, né? E depois? Aí, conhecer também
a parte política, né? Os departamentos, se tinha projetos. Aí é o quê? Faz uma planilha? Mais ou menos isso, um quadro. Água. É mais ou menos isso. Um quadro. E aí então, objetivo, metas, as atividades, para quanto tempo que eu quero fazer isso. Sim. Então, se era, no caso, a gestão, a administração toda do prefeito. E antes já vinha como convênio e resolução? Porque hoje em dia é isso, né? Hoje em dia é convênio e resolução. Nessa Depois, época já tinha. Né? Não. Nessa época não, né? Não, ainda não. Nessa época é um valor fixo. Então, nessa época já é um valor fixo, no caso? Valor fixo. Por exemplo, você montava isso aí para ver um valor fixo? Não. Aí um programa mesmo, né? O programa mesmo. O que o município queria trabalhar? Queria trabalhar com idosos, com creche. É como você queria justificar porque do porque investimento. cada município, de acordo com o número, o município, de acordo com a população. Sim, entendeu? Entendi. E aí tinha que fazer também a questão. Nossa, imagino que era um BO, hein? Um ordenamento, né? Entrar na questão da contabilidade. Isso aí é o quê? Uns 2, 3 meses fazer isso aí? Porque, nossa, é muita coisa, muita informação. Eu aprendi muito a fazer, depois que eu estava fazendo essa pós, que eu aprendi muito, aí veio a questão do diagnóstico, tudo encaixando. Sim. Aí eu falei com o prefeito que precisava de ter uma pessoa, uma empresa para dar um suporte, que eu não poderia fazer sozinho, não tinha como. Né? Eu não tinha como fazer isso sozinho. Aí foi aí que a Tânia, na época, que era coordenadora do curso, do curso que eu fazia, né? Comecei com ela, aceitou me dar assessoria lá. Então, ela já faleceu também. E também, imagino que uma das dificuldades também seria ter acesso aos dados, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você querer o dado, mas você chegar no setor, eu quero dados... Tinha que entrar dentro da contabilidade, porque a questão do orçamento era muito complicada, a questão orçamentária, porque tinha que ter as... Mas essa era a principal barreira, no caso? Era porque quem gosta de mexer, quem gosta que mexe no seu trabalho, principalmente... financeiro. Entendi. Então, a barreira é muito grande para todos nós, assistentes sociais, conhecer o orçamento, conhecer como que, o que está para a assistência social, quantos por cento do orçamento. Mas por isso que é um profissional muito requisitado, porque ele sabe praticamente tudo que está rolando, né? Então, e isso assim, a gente vai aprendendo aqui, né? Você vai aprendendo ao longo do tempo, e também assim, a administração também ter confiança, e você ter confiança também, porque tem que cumprir. Por isso que é um cargo de confiança, né? Mas eu não tinha carro de confiança lá, não. É porque nessa época ainda não tinha tanto essa difusão. Não, né? hoje é, tudo é carro de confiança. Hoje é. Então, aí então lá foi habilitado o município, gestão básica, aí foi criado o CRAS, aí eu passei a ser coordenadora do CRAS, mas por quê? A assistente social que passou no concurso, ela nunca tinha trabalhado. Ela falou assim, não, eu não tenho condição de ser coordenadora porque eu não tenho nenhum conhecimento. A Vivi pode ser, eu vou ser assistente social. Aí foi assim. Aí eu fui coordenando, aí até que... Mas você coordenava com salário com salário de assistente social, É sempre assim, né? É sempre assim, foi sempre assim. Foi. Aí então, aí terminou a gestão, aí ele foi reeleito. Aí foi reeleito e tal. Aí eu tive a oportunidade aí me chamaram para participar de uma seleção no Fórum de Barão para substituição de uma assistente social. Aí eu passei e fui. Aí eu fiquei lá. Aí saí de São Gonçalo e fui para Barão de Cocais. Aí eu já vim embora para cá. Então eu ia naquele ônibus. Mas São Gonçalo é pertinho de Barão, hein? Não é longe não, hein? Não é longe não. Então você já estava na região praticamente. Mas aí lá no fórum já era outro trabalho. Já era um trabalho judicial, eu já estava com uma experiência boa, né? Assim, uma gama de oportunidades aparecendo, né? Então eu tinha que aproveitar. Então eu fiquei e precisava de todos os tipos de experiência, com criança e adolescente, questão de adoção, isso também passava por lá? Adoção também, as coisas? No fórum. Aí quando estava vencendo o meu contrato, abriu o processo seletivo em Barão de Cocais para o CREAS, que é Centro de Referência de Assistência Social
que aí é uma coisa de especialização, trabalhar com advogado, com psicólogo, aí é o máximo da assistência social, da política pública da assistência social. Aí eu fiz o processo seletivo, passei, aí fiquei um tempo como técnica, depois eu fiquei como coordenadora. Aí lá fui ficando, aí fiquei e depois, aí foi 2013, eu fiz um processo seletivo em Santa Bárbara, porque já estava terminando meu contrato. Pertíssimo também. Eu fui andando. É mesmo? Fui circulando. Aí então, Mas em Barão você ficou quanto tempo? Aí eu fiquei 3 anos. Nossa, muito. 3 anos. Em Barão, inclusive, eu amo Barão, eu gosto demais de Barão de Cocais, tá? A cidade é tranquila, suspeita, né? é tranquila, mas tranquila até demais, né? Que Barão é o seguinte, depois chega um certo horário, não vem ninguém na rua. Sábado, você não vê ninguém. Ninguém. Aí então, eu passei nesse processo seletivo, terminou, né? Fiquei no CREAS. Aí, passado um tempo, fiz o meu trabalho no CREAS também, tudo que era para fazer, com advogado, com assistente social, Em Santa Bárbara, educador, né? não, Barão. Em Barão, Aí houve uma oportunidade de fazer, eu já tinha saído do fórum. A oportunidade eu falei, já está terminando aqui, então eu vou fazer o processo seletivo de Santa Bárbara, que independente de prefeito sair, né? Porque todo lugar tinha isso. Aí eu passei, só que aí a secretária falou, não, você não vai sair, pode continuar, você faz o seu horário, porque nós estamos no final de mandato. Como é que vai entrar outra coordenadora? Aí você pode ficar. Aí eu comecei lá, uns 5 meses eu acho que eu fiquei. Aí nisso mudou de prefeito aqui, Zezé de Oliveira. Aí Zezé de Oliveira me convidou para assumir a coordenação dos CRAS, que era o CRAS de Bom Sucesso, São Geraldo e Rancho Novo. Aí eu fiquei um ano e acho que 4 meses que eu fiquei. Aí fiquei um tempo sem trabalhar, uns meses. Aí teve um processo seletivo da saúde, que ela nasce em Barão de Cocais. Fiz, passei em primeiro lugar. Achei fora. Aqui, me fala uma coisa, essa andança aí, tanta cidade aí, não teve nenhuma que conquistou seu coração um ponto e falou assim, gente, eu quero ficar aqui. Sabia que você ia me perguntar isso. E aí? Porque imagino que chega um momento que você fala assim, gente... Eu falo que isso é verdade, eu não tinha tempo não, eu trabalhava, estudava tanto, mas então sua visão sempre foi profissional quanto a isso, né? Sempre profissional. Então, não sei se é a sua ideia, por exemplo, Barão de Cocais é longe da capital. Pra quem gosta de ir à capital, Caeté é o melhor lugar, né? Com certeza. Porque, por exemplo, Santa Bárbara é longe também. Esses lugares, tudo que você falou é longe. Então, Caeté é um lugar estratégico, né? Porque daqui na capital, já de carro é 50 minutinhos. Aí eu fiquei então, foi essa última vez. Mas foi por isso que você não ficou nas outras cidades? Você não respondeu. não tive oportunidade, assim. A visão era só não profissional. Surgiu, Talvez eu trabalhar tanto em homem. Não, depois chegava alguém e conquistava seu coração na cidade dessa aí, você estava enrolado. Pois não tinha jeito, né? Então, aí foi então que aí eu fiquei no NASF, aí também foi um projeto, né? Onde também eu e a secretária na época de saúde, nós organizamos a política, né? Tudo certinho e tal, planejamos como que vai funcionar e deu tudo certo. Aí só que eu cobria 4 locais, morria de trabalhar. Que era o NASF lá eram 10 unidades, 8 na zona rural, urbana e 2 na zona rural. Lá é a gestão, como é que chama esse moço? Esqueci o nome. Eu conheço, eu acompanho. Hoje lá hoje é o dentista, mas na sua época. Na sua época. Aí nessa época que eu voltei já foi o Armando. Armando, lembrei. Que ele foi vice, ele era vice do Abade quando eu entrei a primeira vez. Sim, porque a primeira vez era o Abade. É muito famoso lá também, Geraldo Abade. Geraldo Abade das Dores. Então você trabalhou nessa gestão, né? Foi. Porque eu conheço um pouquinho da política também, acompanho também a política. Então aí o CAPS, eu fui assistente social do CAPS, do NASF, da Secretaria de Saúde e ainda fazia atendimento no hospital de lá. Sim. Então aí depois culminou na questão da UPA, né, de implantar a UPA. Aí eu tive também que
tive também que procurar estudar como que era implantar. Agora voltando para Caeté, então como que foi em Caeté? Agora a sua experiência em Caeté, me fala como foi. A minha experiência de Caeté, igual eu te falei, aquela experiência de creche me ajudou muito. Mas então praticamente você ficou naquela época da creche lá, né? E depois voltou no... Voltei formada, voltei como secretária adjunta. Você teve até um momento onde você, na época da faculdade, a gente pulou isso, que o Kleber Santos fez uma reportagem com você, né? Ele fez uma reportagem, foi no ano que eu formei, em 95. Então, mas o objetivo dessa reportagem foi por quê? Ele, na verdade, ele queria saber... Uma história de superação? Seria tipo assim, uma história de superação? Entendi. Isso, de superação. Eu entendi. tenho guardado o jornal até hoje, né, que ele coloca lá, não esqueço da frase, palmas que ela merece. Sim. Eu tenho um jornal. Não, fala assim, porque pra gente, o jornalista fazer uma reportagem tem que ter uma significância, uma importância, uma relevância. E você foi importante nesse sentido, então, de superação. E fui homenageada mulher, também. Né? Quando tinha aquele coisa dele, como é que era? Persona, sei. Eu fui homenageada, as mulheres de Caeté. Eu fui homenageada também. Eu tenho até o poema Mulher do Claré. Sim, ó, que legal. Eu num quadro. É mesmo? Claro, é lógico. Um quadro, né? Diploma. Aqui, me fala aqui, essa questão que você falou que você foi a última garota, como é que é o nome lá? Rainha do Ferro Brasileiro. A última rainha do ferro brasileiro, né? Antes de mudar de nome, como é que é? É porque antes era Clube Ferro Brasileiro. Aí depois passou para Grêmio. Sim. Mudou de nome, porque aí mudou de nome porque não era mais. Não era o que? Era desfile? O que era? Era desfile. É mesmo? Então você desfilou e ganhou lá. Não é fácil, não, hein? Aí eu desfilei, meu macaquinho branco. Depois eu vou... Tem a coroa e a faixa são Depois minhas. Eu vou colocar aqui também, pessoal, aqui na tela aqui pra vocês verem a foto. Vou tirar foto do jornal. Para o pessoal ouvir também, tá? Mas e aí, gostou do bate-papo? A gente tá chegando no final. Adorei. Deu falar tudo, compartilhar. Pessoal, é uma história de superação. Como a gente falou também, a questão o seu trabalho civil para outras cidades. E é isso que é importante, né? Os caetenses que tiveram uma boa história, ainda tem uma ótima... Hoje você é aposentada, né? Aposentei há 4 anos. 4 anos, tá descansando bastante? Mas tá viajando? No princípio eu tava, mas agora eu... Estou focando nas máquinas, Associação das Mulheres e Amigas de Caeté. Quase que a gente esquece disso, que inclusive é um dos objetivos pelos quais eu chamei. Fala um pouquinho pra gente. As MAC, na realidade, eu nem pensava que eu ia fazer isso. Não estava nos meus planos. O que significa as MAC? Associação das Mulheres e Amigas de Caeté. Associação das Mulheres e Amigas de Caeté. A panelinha, isso é a panelinha. Tô brincando. Os homens têm a panelinha desde que eu estudo para ser perita judicial. Então aí eu foco os dois, né? Meu estudo e tal. Inclusive fui chamada para voltar para Barão de Cocais, mas aí eu falei, não, prefiro ficar, não tem ônibus mais, olha essa confusão. Mas ela nasceu assim de um bate-papo. Na realidade, teve uma reunião em setembro de 2021. Setembro? Teve uma reunião com o pessoal da Vale, com algumas lideranças, falando sobre o projeto Apolo e o que seriam os impactos sociais aqui. Aí foi aonde que, como eu trabalhei em 2 cidades mineradoras, aí eu falei assim, o grande problema aqui é a questão da mobilização aqui de trânsito, né? Porque aqui, para onde que vai? Para onde que esse trânsito maluco? Como seria isso? E então foi essa questão. E conversando lá algumas pessoas, veio a questão da gente ter uma instituição. Só que aí eu pensei, instituição de mulheres, que eu não queria uma outra coisa, sabe? E então a gente ia resgatar uma que existia. Mas aí não foi possível resgatá-la. Então aí nós criamos uma. Então foi um grupo uma equipe de mulheres, na época, que era eu, Yara, Marluce, a Dilma Cruz na fazenda Fazvec, que foi também, parece que foi não sei se foi um churrasco, pontapé asfaltar a estrada, uma coisa assim.
e veio de novo essa conversa da gente ter. Então nós conseguimos reunir um número de pessoas, uma foi chamando a outra, foi chamando a outra. A gente teve assim um apoio, né, assim, de como começar essa fundação ou pelo menos pensar tem sede? Associação. Tem uma sede? Não, nós não temos encontros, sede. Né? A gente tem encontros, terceiro sábado do mês, que a gente encontra no PAP, né? A parceria que a gente tem. E aberta a outras pessoas? Como é que é isso? É aberto para entrar, mas naquela questão assim, uma amiga leva uma amiga. Entendi. Entendeu? E tem um cadastro. Nós temos uma camisa também. Camisa linda, ela é rosinha, ela é linda. E então está aumentando. Hoje aí nós fundamos. Aí ela foi fundada 27 de novembro de 2021, com 31 mulheres. Nossa! 31 mulheres. A mulherada tá... Hoje nós somos mais de 120 mulheres. Né? Nossa, sério? Isso tudo? Mais de 120. Que bom, hein? Tem já cadastraram algumas que ainda não deu para adicionar. E aqui, qual que é o objetivo principal? É fomentar o empreendedorismo feminino, a empregabilidade, principalmente a gente está trabalhando em Caeté, né? Em Caeté. Porque o grande problema aqui é a empregabilidade feminina, a gente sabe disso. Só que a gente vai trabalhar muito mais coisas do que isso. Entendi. Porque aqui tem... Mas nos encontros tem essa discussão? Tem. Você leva a pauta e através daquela pauta vai dialogando? Já aconteceram vários cursos. Teve o Senar, sim, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Já teve curso de cuidador de idosos, já teve curso de gestão de pessoas com ênfase em empreendedorismo. Tudo isso direcionado ao pessoal que é cadastrado, né? E teve também na parte de gastronomia. Nós já tivemos acho que 6 cursos. E tem uma página no Facebook? Nós temos a Instagram. Instagram, né? Asmac Caeté. Vou colocar o abrir arroba. lá, que você vai ver lá, tem as nossas fotos, tem tudo lá. Nós dividimos essa mulherada em grupos estratégicos. É mesmo? Você trabalhar até mesmo os objetivos e as potencialidades dessas mulheres. O que a gente pode fazer? Então, aí é empregabilidade feminina, empreendedorismo feminino, que é o grande foco aqui. Você vê que as mulheres, elas trabalham muito em artesãs, tem também as que são doceiras, salgadeiras. Só que é um trabalho difícil. É de formiguinha mesmo, né? É de formiguinha, E tem o da saúde e bem-estar da mulher. E tem os direitos da mulher. Então são esses grupos, são divididos, esses grupos aí. A gente ainda não está muito assim com os grupos, porque a gente está reorganizando. Tipo assim, quem não tem ainda o cadastro, porque precisamos ter, nós já somos registrados, nós já temos a nossa abertura de existe conta. alguma mensalidade para o pessoal? Nós vamos passar agora, porque a abertura de conta foi feita recentemente. E uma mensalidade para depois ser voltada ao público mesmo, uma coisa assim, né? Meio por cento do salário mínimo dá nem R$7, sim. Que nós passamos, né, na nossa discussão da Assembleia, né, que foi discutido isso aí. Nós tivemos até, assim, eu não posso deixar de mencionar que nesse início do nosso trabalho, nós tivemos o apoio do Isaac e do Geraldo Vale, né? E depois é que nós passamos a ficar sem essa assessoria, que nós somos com as próprias mãos. Com as próprias pernas. Porque as próprias pernas e tal, e correr atrás de tudo, de registro, para registrar, pagar o registro. Nós, da diretoria, nós somos 13 mulheres. Esse programa da Vale, recentemente a Vale lançou um edital, né? Você se encaixa nisso? Nós estamos participando, já participamos de 2 oficinas do programa Valorizar. Sim. Mas esse atual da Vale, vocês vão entrar também, né? Vamos. Sim. Já tive a visita da Vale, mas na minha casa, porque nós não temos sede, então fica endereço do presidente, né? Então eu já tive essa... Entendi. Não, porque pela sua experiência também vai ser muito bom para você. E teve também da Anglo também. E a gente tem o Senar como parceiro, né? Parceiro grande. E a gente vai buscar agora isso. Porque... E nesse período já teve conquistas que você fala assim, que bom que isso aconteceu, ou ainda vai acontecer, ou ainda está... Você acredita que você está criando, vocês estão criando ainda? Essa consciência de reuniões, a gente sabe que é muito complicado. Conselhos, eu sempre trabalhei com conselho, eu sei que existe, não vai assim 50%, 60% em reuniões. Sempre. Mas a ASMAC, ela é diferencial porque muita gente trabalha, estuda em Belo Horizonte. Porque são pessoas assim, amigas, querem entrar, sabe, tem aposentadas, tem aposentados, tem gente que está batalhando para aposentar.
tem donas de casa, tem avós, tias, tem acadêmicas, inclusive formou uma agora recentemente, a Gabriela Policar. Ela formou em engenharia. Fiquei muito feliz que eu conheci ela, carreguei ela no colo. É mesmo, aí, ó. Fiquei muito Parabéns feliz. Aí, Gabriela. Ela formou, assim, coisa maravilhosa. Fiquei muito satisfeita. E a gente quer trabalhar isso. Fazer esse fomento aí e ajudar as mulheres de Caeté. Porque a gente tem que trabalhar muito essa questão. Recentemente houve 2 eventos que eu me lembro, eu também republiquei, que é um evento com a CDL. É aquele também. Aquele ali não, mas tem associada das marcas participando. Ah, sim. Não, mas o CDL também tem algum contato com vocês, não, né? Não. Não. Então, por enquanto. Mas estão participando, alguns estão participando. Entendi. Tá? Mas nós fizemos para angariar algum fundo, assim, o jantar dançante, que foi em junho, foi muito bom. Né? Mas infelizmente eu não fui, eu queria ter ido nesse jantar dançante lá. E participamos. Nós tivemos também uma confraternização ano passado, que foi no 40 graus. E nós fizemos também um trabalho de interação dos maridos, das associadas. Que legal, eles fizeram, mês de março, nós fizemos um grande evento, uma semana, a semana alusiva ao mês da mulher, cheia de várias palestras. Nós tivemos a Silvia Contaldo, tivemos o Carlinhos, Dr. Carlinhos, o Lucas, a Daniela Cardoso. Tivemos Lucas, vários. Qual Lucas? Falou Lucas? Lucas, Lucas, acho que é Peixoto. Ah, sim. É Peixoto. Não, porque você falou Lucas, o pessoal pode imaginar que foi o prefeito. Ele passou um Lucas também em cima para ele é médico no posto de saúde. Ele é médico da prefeitura. Então, assim, ele é geriatra. Ele, assim, contribuiu muito com o nosso, né, foi um brilho as palestras, né? E foi muito bacana. E no sábado terminou o sábado com o churrasco dos homens para as mulheres. Os homens que fizeram o churrasco para nós. Ah, sim. Foram então 18 maridos, namorados. Mas colocar eles para fazer tudo mesmo? Isso aí, tem que ser isso aí. E depois lavar vasilha. Maridos, namorados, só não podia amante. Né? Amante não. Então foi muito bacana, foi uma coisa muito assim. Que bacana. Interação. Agora a gente tem que fazer para eles um dia, né? Que estão reclamando. E participamos. E eles pagaram também? Pagaram, foi muito bacana. Tem que pagar também, isso vai fazer. E por último a gente participou o evento que teve, né? Da inauguração da Câmara Cidadã e principalmente do grande evento que foi a inauguração da Procuradoria da Mulher, que para a gente vai ser muito importante, e nos foi até ofertado fazer reuniões lá no prédio. Você sabe onde que é o prédio, Claudinei? Ali na Praça José Brandão. E agora a gente está buscando organizar essa turma, que todos tenham a camisa, que todas tenham cadastro, porque nesse projeto da Vale que a gente precisa, nós vamos focar a empregabilidade. Esse falou do prédio, o prédio fica em frente à praça, José Brandão. Perto de lá de casa. Aí, ó, tá tranquilo. Pessoal, sou o Caeté Podcast, Vilela, muitíssimo obrigado. Deu falar tudo certinho? Deu. Que bom. Foi um prazer ter você aqui conosco. Pessoal, curte, compartilha. E é isso, siga lá Asmac Caeté. Asmac Caeté. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bom aqui o bate-papo aqui, falou muita coisa. E é isso, pessoal. Sou o Caeté Podcast, valorizando aí as pessoas que estão na engrenagem, pessoas que acrescentam a cidade. E é isso. Muito obrigado. Por nada. Satisfação. Pessoal, brigadão. Até a próxima. E é isso. Valeu!